Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Bem, já veio fisioterapeuta, psicóloga e nessa sequência agora uma médica. Exatamente. Doutora Thaís Flores, nefrologista. Sabe o que é nefrologia? Isso ela vai explicar e muito mais. Doutora Thaís, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre esse assunto e tudo que se faz parte da nefrologia, e fico muito feliz por estar aqui falando para esse público nesse momento que está assim, ó, louco para ver e para escutar o que você vai falar. Muito prazer, agradeço o convite, né, de estar falando sobre nefrologia, tá expondo o que é, para que quanto mais pessoas consigam saber, a gente melhor trate todo mundo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o que eu mais gosto, que é a nefrologia. Merece. Olha, o Fala Doctor, o doctor é você. Agora, a nefrologia, do que trata o médico, ele tem 6 anos, né, da graduação. E aí depois? Então, foram 6 anos de graduação na medicina. A gente sai clínico geral. Depois disso, eu fiz 2 anos de clínica médica, que é medicina interna, que é como se eu fosse o pediatra do adulto. É uma especialização basicamente da saúde do adulto. Depois disso, eu fiz mais 2 anos de nefrologia, que eu me especializei nos cuidados e nas patologias do rim. Dos rins, né? Que são, nós temos 2 rins, e os rins, eles são bastante complexos, né? O que eu mais ouço é: meu rim deve ir bem, porque eu tomo bastante água. Me fala sobre essa complexidade. Parabéns se você toma bastante água, que bom. Mas o rim é muito mais do que isso. Olha aqui, ó, eu tomo. Precisamos tomar muita água, porque certeza. É a partir dela que todas as reações químicas do corpo acontecem. O rim é um órgão que filtra o corpo. Então, no momento que ele filtra o corpo, qualquer alteração que ele tenha, a gente vai ficar com um problema de filtração. Então, quando a gente acaba ficando intoxicado. E então essa toxicidade vai causando várias outras coisas. A gente chama de uremia. Mas uremia é só um marcador. Tem muitas moléculas que estão ali intoxicando a pessoa e faz com que o corpo não funcione mais tão bem. Então, sintomas de alteração renal são náusea, vômito, mal-estar, indisposição. Às vezes o paciente, quando tá com algum problema, ele relata: eu tô com uma coisa ruim e eu não sei te dizer o que é. Parece que ele tá intoxicado pelo mau funcionamento do seu órgão. Além disso, ele é o principal regulador do controle hídrico. Então, é ele que produz o xixi. Claro. E nosso xixi tem que ser clarinho, porém não tão claro. Estar muito claro significa que o corpo não está concentrando direito, ou seja, não está limpando direito. Muito concentrado, está desidratado. Ele pode ter alterações de espuma, e isso mostrar uma perda de proteína na urina, que mostra algumas patologias. O rim também é um órgão que faz um pedacinho lá da hemoglobina. Então, a gente tem anemia quando não vai indo muito bem. Então, o rim é muito complexo. Acaba que o paciente procura o nefrologista já encaminhado por outro colega ou muito tarde. E por que eu gosto tanto de ser convidada para um programa como esse? Porque eu consigo informar as pessoas que estão em casa quando procurar um nefrologista. Porque antes disso, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muito tratamento. Agora, quando a gente chega já numa classe mais crônica, a gente já fica de mãos amarradas. E no que eu saí da graduação, eu sentia uma angústia, que eu pensava assim: eu não aguento mais tratar quando não tem mais tratamento, quando o caminho para a hemodiálise quando a hemodiálise já está aqui seria pertinho. O caminho final para tentar solucionar. Na realidade é a solução, né? Quando a nefrologia é muito bonita, porque quando o órgão para de funcionar, eu tenho uma máquina que faz uma substituição renal. E eu conheci gente com 25, 30 anos de diálise e muito bem. Depois da diálise tem o transplante, então
A nefrologia, ela é linda por isso, porque o fim não é o fim, ele é um novo começo. E é isso que eu trato com os pacientes quando isso acontece, é um novo começo, né? Mas eu quero também focar em não perder esse rim. Claro. Porque mesmo sendo um novo começo, uma nova vida, ainda assim não é igual à vida que eles tinham antes. Sim. Então, quanto mais eu conseguir evitar que esse paciente cruze essa barreira, não só eu, como os meus colegas nefrologistas, quanto mais a gente conseguir adiar, protelar, evitar, melhor. Sim. E é isso por isso que eu falo tanto. Então, eu tenho o meu Instagram, eu tento falar para os meus conhecidos, porque eu sempre tenho que explicar o que eu faço, né? É importante. Porque as pessoas não conhecem. Mas esse conteúdo, né? A dosagem de creatinina é o que vai fazer a diferença. Fato. Então, às vezes, as pessoas sabem quanto que está a hemoglobina, elas sabem quanto que está a glicose, elas estão muito preocupadas com o colesterol, elas estão preocupadas com os triglicerídeos, e perfeito, continuem preocupados, mas também se preocupem com a creatinina, porque muitas vezes a doença renal crônica, ela vem quietinha ali, esperando, e ela é muito consequência das síndromes metabólicas. Então, a síndrome metabólica está ali, mas a gente tem que pensar que daqui a pouco o rim pode não aguentar e ser mais um problema. Então, dosem creatinina. Outras coisas, a gente tem doenças próprias das pessoas, né, que a gente nasce com elas, genéticas, que são problemas renais. E que a gente vai detectar através da creatinina, através do exame de urina, de rastreio, no posto de saúde, no médico assistente, no clínico geral, no médico internista, onde seja, procure e peça, eu quero ver minha creatinina e quero ver meu exame de urina. Qualquer coisa que tiver alterado ali, manda pro nefro, que daí a gente abre um leque de investigação. Claro. Aquele xixi, entre aspas, ácido, que sai aquela urina mais escura, mais densa. Normalmente, O que pode ser isso? Normalmente é falta de água. Falta de água. Normalmente a urina mais concentrada. Remédios que se toma. Mas algumas medicações também podem causar isso. Normalmente, quando a gente pode tomar água, porque nem todo mundo pode tomar água. Quando a pessoa não tem contraindicações à ingesta de água e está usando alguma medicação, a gente orienta que tome bastante água para que a gente possa filtrar o que não precisa. Porque medicação, a gente usa a parte que precisa para aquele objetivo, mas tem muitas outras coisas que a gente precisa metabolizar. Tanto que a gente chama de uma droga, né? Sim. Então, água, tá? Tomar bastante água. Mas existe um limite para isso, né? Vamos dizer assim, até foi ontem que eu escutei isso. 30 ml por quilo. Tem uma relação isso? Então, existe sim esse cálculo de 35 ml quilo dia para cada pessoa. Tá. Isso é um número. Nós não somos número. Certo. Então, é um número para a gente se basear que mais ou menos a gente tem que tomar ali 2,5 litros, 3 litros de água, pelo menos. Mas não que assim, chegou a 2, não consigo tomar mais no dia. Então, a gente tem muito líquido escondido em outros alimentos. É interessante que a gente tome bastante água para a gente se filtrar. Crie rotinas de tomar água. Acordo de manhã e tomo água, no meio da manhã tomo água. A pandemia, com o uso da máscara, eu vi por mim que eu perdi o hábito de andar com uma garrafinha. Então, acabou que eu criei horas para tomar água. Claro. Junto das refeições ou não, desde que tome. Sim. Chimarrão, é a maior pergunta. Chimarrão é água? Não e sim. Se tu tomar uma térmica de chimarrão, tu não consegue tomar 1 litro de água pela manhã. Toma menos chimarrão e daí tudo bem não tomar tanta água, porque ele é líquido também. O chá, dependendo do chá, também é a mesma questão, porque às vezes a pessoa não gosta do gosto da água. Muito comum. Tem gente que substitui a Coca-Cola pela água. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Isso. Cerveja pela água. Em hipótese alguma. Bebidas açucaradas, álcool, não é água. Mas até light diet, né? Light diet não não é água. Não é água. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de sódio. E o sódio, sim, é um problema.
O sódio é um grande vilão escondido para a doença renal, porque ele aumenta a pressão, ele aumenta a chance de ter cálculos renais. Isso não só no sal, né? Isso. O sódio, ele tá presente no sal, mas não só no sal. Exatamente. Eu costumo perguntar para as pessoas quanto tempo demora para acabar 1 quilo de sal na casa da pessoa. Tem que durar quase 1 ano. 1 quilo de sal tem que durar pelo menos 1 ano. Olha só. Isso uma família, 4 pessoas? Por uma família, 4 pessoas. 4 pessoas. Um pouquinho mais, se faz todas as refeições em casa. Mas não pode ser 1 quilo de sal por mês, não. De jeito nenhum. Aí, o que acontece? As pessoas vão de um dia para o outro e tiram todo o sal da dieta. Não. Aí, tu não consegue. Porque tu precisa se readaptar. Então, se hoje tu usa 1 colher de sal, amanhã tu vai usar um pouquinho menos de 1 colher. Sim. E fica uma semana assim. Na próxima, usa metade e reduz aos poucos que tu vai te acostumando. Mas não que vai eliminar o sódio, né? Não que vai eliminar o sal. Até porque o sal e o sódio são importantíssimos. Exato. Aí entra a questão do equilíbrio, né? Tudo em equilíbrio é importante, claro. Mas o sal a gente acaba usando muito. Por que a gente usa muito sal? Gaúcho, né? Não, é uma questão cultural. Há muitos anos atrás a gente não tinha geladeira. Sim, o charque. E era a maneira como se conservavam os alimentos, era a maneira como a gente fazia para o alimento durar mais tempo entre uma refeição e outra. Só que hoje já tem geladeira. Sim, hoje já tem geladeira. E a grande maioria das pessoas tem acesso à geladeira. Mas aí culturalmente, né, já vem dos antepassados até hoje, é difícil. Nós aprendemos a cozinhar com as nossas mães, que aprenderam com as nossas avós, que aprenderam e assim por diante, né? Então é difícil a gente tirar esse hábito. Os restaurantes já estão servindo sem sal, né? Muitos já tem, a carne ali, por exemplo, tem muitos que já está sem sal, a pessoa coloca por gosto. Coloca por gosto, mas eu vou ser bem honesta contigo. Depois que tu te acostuma a comer com bem menos sal, tu estranha muito comer comidas salgadas. Ah, sem dúvida, com certeza. E daí entra aquela questão, se eu faço tudo certo todos os dias, eu posso tomar uma Coca-Cola no final de semana, eu posso comer um hambúrguer bem salgado no final de semana, porque eu estou fazendo tudo certo. Viu só? Olha só, durante a semana vocês, né, sejam disciplinados, façam a sua parte. Tarefa em casa. Na semana, então, tem o bota fora, aquela situação, né? E outra, agora, no segundo bloco, vocês vão ver mais sobre isso. Aguarde só um pouquinho e logo estamos voltando. E aí, vai tirar o sal da tua vida? Não, mas tem que diminuir bastante, né? E depois que você acostuma com isso, aí só vai, né? Só vai, é uma questão de hábito, né? É questão de hábito. Hábito mesmo. E até mesmo porque é uma cultura muito pesada, mas tem como mudar. Claro, nós agradecemos os nossos antepassados, a gente sabe porque eles passaram, a gente respeita isso, mas a gente não precisa fazer tudo igual. A gente está aqui para evoluir. A gente já tem muita coisa que hoje nós fazemos diferente dele, e isso pode ser também. Com certeza. E confia, depois que tu tira o sal, tu começa a sentir mais o gosto dos outros temperos, do alimento mesmo. Com certeza. Bom. Problemas mais acometidos nos rins? Hoje, com o envelhecimento populacional e com
com a presença da síndrome metabólica com diabetes e hipertensão, a gente tem um número crescente e quase que uma epidemia de doença renal crônica. É ainda a patologia que a gente mais trata. E as duas principais causas são hipertensão e diabetes. Ali ficam cada vez brigando pelo primeiro lugar sempre, a gente não sabe quem. Seguido disso, tem as doenças policísticas renais, que são pacientes que têm cistos renais, e isso é de maneira genética. Lembra que eu falei que alguns pacientes têm de maneira genética? Então, são famílias que têm essa patologia. Além disso, tem as glomerulopatias. Lembra quando eu falei, pede a creatinina, vê o exame de urina, olha todo dia pro teu xixi e vê como é que ele tá, se tem espuma, se tem sangue. Aprenda a se conhecer. Ninguém melhor. A gente tem que conhecer o nosso corpo, turvo, né? Mais amarelado. Mais turvo, mais amarelado. Forte. Notou que não tá vendo legal? Procura um médico. Por quê? As glomerulopatias são patologias próprias do rim, que atingem o glomérulo, que é uma partezinha lá do rim, responsável pela filtração. E ela é muito comum a ser acompanhada de proteinúria, às vezes não, às vezes de presença de sangue na urina, e às vezes um sangue que tu não vê, que tu só vê no EQ1. E ela é uma doença do rim, mas sistêmica. Então, e a gente só vai descobrir através de exames de creatinina, exames de QU, ou quando a doença já estiver aparecendo. Sim. E ela costuma dar em pessoas jovens. Então, tô meio estranha, não tô me sentindo bem, tô me sentindo cansada. Pede um exame, vai lá no médico e diz, eu quero ver como é que tá meu rim, quero ver se não tenho perda de proteína no rim. Pede, instiga. A nefrologia na faculdade, ela é uma área que a gente passa batido, é uma matéria temida por muitos, porque ela é complicada mesmo. Ela é complexa. Ela é bem complexa, então às vezes a medicina é muito ampla, né? Claro, sim, sem dúvida. Então, às vezes o médico que tu consulta, ele não domina a parte renal. Assim como eu não domino muitas áreas, sim. E preciso da ajuda dos meus colegas, né? Então, às vezes, mas pede, instiga, porque tu só ali a glomerulopatia meio que tu só acha se tu procura, sim. Ou quando ela tá muito evidente. Então, é uma boa, assim. Nas glomerulopatias entra a questão do lúpus, que é uma doença muito comum, muito frequente, principalmente em mulheres, e a gente acaba tendo uma população feminina procurando, e o lúpus ele tem uma presença muito grande, ele tem uma gama de sintomas muito grande, que pode ser uma pequena ou grave. Então, saber procurar atendimento médico quando tem dor nas juntas, quando tem um mal-estar, perda ponderal. Agora, acho que, vamos ser sinceros, perder peso não é fácil. Se tu perder o peso de maneira, mais de 5% do teu peso, de maneira rápida, sem ter feito dieta... Algo tem. Tem que claro. Procurar. A gente tende a manter o peso, tende a aumentar de peso. Então, se tu perder o peso, tem que procurar, tem que ver por que tá perdendo. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes são muito comuns estarem associadas com problemas renais. Espondiloartrite, artrite reumatoide. Artrite reumatoide mais, espondiloartrite nem tanto. Mas sempre, porém, as medicações para o tratamento muitas vezes são tóxicas para o rim. Mas aí o reumatologista é um parceiro muito grande do nefro, porque a gente divide muitos pacientes. Então, normalmente o reumato acompanha isso e encaminha quando precisa. A gente tem essa maior proximidade. Quais os medicamentos que provocam mais problemas do rim a longo prazo? Então, a grande maioria dos medicamentos causam alguma alteração renal, dependendo se eles são filtrados ou não no rim. Mas uma medicação muito popular, que tu compra na farmácia sem receita e que é péssima para o rim, são os anti-inflamatórios, todos. Ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulide, todos eles. Diclofenaco, todos eles. São excelentes para dor, principalmente uma dor inflamatória, uma dor desse tipo, muscular também, porém ele é péssimo para o rim e a gente não sabe quem vai causar.
Existem pessoas, e eu vi na prática clínica isso, de que usou um remedinho e acabou desenvolvendo uma nefrite intersticial, que acabou desenvolvendo um problema renal e que teve que fazer hemodiálise. E agora, o uso crônico de anti-inflamatório é muito associado à presença é encaminhar o paciente para uma doença renal mais avançada, sim. Um sintoma, o leigo, né? Qual uma dor assim mais que se referencia mais ao rim, num sinal assim do corpo? Então, é aquele que bota a mão nessa região? O rim raramente dói. Aí que tá. Antes doesse. O rim vai doer quando a gente tiver uma trombose aguda da veia renal, da artéria renal ali, muito raro, tá? Ele vai ter uma dor ali. E na pielonefrite, que é uma infecção urinária, que dá dor no rim, né? Uma distensão de cápsula e dá dor no rim. Algumas glomerulopatias podem estar associadas, porque o rim inflama e ele dói quando aumenta a cápsula ali. Pode, muito pouco, muito raro, mas pode. Agora, dor nas costas não é muito sinal de rim. Ruptura de cisto renal, raríssimo também. Sim. Então, dor nas costas dificilmente é rim. Precisa ser investigadas outras causas para essa dor nas costas, porque dificilmente ela vai ser antes o rim doesse, porque sintomas de alterações renais são mais sintomas sistêmicos relacionados a alguma não filtração do que propriamente, ou uma não produção de algum elemento do rim, do que propriamente a gente ter dor. O que mais vai mostrar é a urina. Na realidade, ele não tem tantos sintomas precoces. Ele vai apresentar sintomas quando está numa doença um pouco mais avançada. Por isso a importância de pedir a tal da creatinina e pedir também o exame de urina, qualitativo de urina, para a gente ver, olhar ali a densidade urinária, olhar ver se não tem nenhuma coisa que não estivesse ali. Lembra da creatina, né? E daí você vai se lembrar da creatinina. Creatinina, ela precisa ser dosada. Hoje eu vejo vários outros profissionais da saúde dosando, fazendo exames, e é importante, eu vejo que muitos não sabem a importância da creatinina. Peçam, porque tu tem que ver. Por que é importante a creatinina? Porque ela vai demonstrar como que o rim está funcionando. Então, tu vai ter que saber como que teu rim funciona para te poder tomar um remédio. Quanto desse remédio, porque muitas vezes as medicações elas podem te intoxicar porque tu não está funcionando o teu rim. Caso clássico de problema. Hoje a gente tem essa tendência a repor medicações e tudo mais, né? Então, tem muito profissional fazendo de maneira boa e tem muita gente que não está sabendo lidar com as consequências. Recentemente, foi notícia casos de hipervitaminose D. Olha. E que... mas a vitamina D, quanto mais alta, melhor. Não. A vitamina D deve estar acima de 60. Não. Quem diz que 60 é um número? Ela tem que estar alta, sim. Falta de vitamina D é problema de várias outras causas, porém ela não pode estar alterando o metabolismo do cálcio. Então, quando tu pedir vitamina D e repor vitamina D, é importante que tu avalie o cálcio do teu paciente. Que tu avalie se esse cálcio começar a subir, daqui a pouco tu não pode mais repor essa vitamina D. E daí começa a prejudicar o rim. Outras coisas, reposição de testosterona em homens. O homem mais velho é o que vai repor a testosterona, porque realmente está associado a um benefício cardiovascular, tá? Entretanto, a gente tem a próstata, que é um órgão que responde muito à testosterona. E é muito frequente homens com hiperplasia prostática benigna. A gente vai lá, a gente alimenta a hiperplasia prostática, aí comprime e dá uma bexiga, a gente comprime,
vai deixando a bexiga mais carnosa, aí vai fazendo reter mais xixi para cima. Quando a gente faz isso, o rim sofre também, por uma causa obstrutiva. O paciente não sente nada, ele vê ali que o xixi deu uma alterada, que não... Eu ouço muito dos pacientes mais velhos. Meu xixi não é mais a mesma coisa, mas também eu tô mais velho. Não existe isso. O xixi tem que continuar forte. Bens, tem que ter um jato urinário contínuo. Não tem que fazer um examezinho da avaliação da próstata. Porque, infelizmente, a gente tem vários casos de pacientes que não avaliaram a próstata, ela ficou grande, porém, mesmo fazendo a cirurgia, já teve uma perda de função renal que não é mais reversível. Então, fundamental, importante que homens verifiquem como está o funcionamento. E voltando lá, deu testosterona? Dosa o PSA. Então, claro. Sempre que as prescrições têm que ser conscientes. Quando tu, profissional da área da saúde, for prescrever uma medicação, tu tem que saber quais as consequências dela. Não necessariamente precisa tratar as consequências, mas saber para quem encaminhar quando aparecer. Porque a gente só acha que procura. Então, é responsabilidade nossa sobre as medicações que a gente prescreve para os nossos pacientes. Então, muita atenção. Vai dar um remédio, vê o que pode causar, porque depois ele vai te dizer, eu não estou legal deste ponto, e tu vai saber o que é. Com certeza. Sim. Essa responsabilidade. Sim. É verdade. Então, o nefro, ele acaba muitas vezes tendo que apagar os incêndiozinhos. Exatamente. E como é importante, né, o nefro na equipe multidisciplinar, né? É uma equipe multidisciplinar. A gente está aí para ajudar, né? A gente sabe que às vezes o que foi bom para vários pacientes, para outro, não vai ser assim tão bom. Isso é fato, com certeza. Mas a gente está aí para se ajudar, para ter esse cuidado, sem dúvida. Porque o paciente é o nosso objetivo, né? A melhora da qualidade de vida. Viu, gente? Quanto é importante saber, né, o que o nefro faz, o que é a nefrologia, a questão dos rins. Funciona funciona, mas é melhor ter os dois. Funciona, tem muita gente vivendo com um rim só, tem gente que nasce só com um rim, tem gente que doa um rim vida normal para um parente de primeiro grau e vida normal, tem gente que só tem um rim porque foi o que recebeu da transplante e vida normal. Não tão normal, né? Sim, claro. Dentro dos seus cuidados. Se existe chance de ter problema no rim com 2, com 1, é muito maior a chance. Então tem que ter o dobro de cuidados. Mas vive muito bem, mas é melhor ter os dois funcionando, com certeza, né? Sem dúvida. Estamos chegando próximo do fim do programa. Mas, uma vez convidada, sempre convidada. Muito obrigada. Sempre agradecerei a oportunidade de mostrar o meu trabalho e de falar sobre a nefrologia. Queremos te ver mais aqui. Assim espero. E eu quero que tu deixe uma mensagem final para esse público que está nos assistindo. Dosem creatinina e façam um EQU. Pede para o médico assistente olhar, vê, tá normal, daqui um ano pede de novo. Aprenda isso. E conheçam o seu corpo. Né? Veja se está inchando, veja como que está o xixi, se conheça. Beba muita água. Mas sempre lembre que, além de beber muita água, tem que evitar o sódio, fazer atividade física, que a gente nem comentou sobre ela e a importância que ela tem em tudo. Fundamental. Uma alimentação balanceada. O sono. Dormir. E principalmente ser feliz e estar rodeado de quem é importante para nós. E tudo no equilíbrio, né? A gente não pode ser escravo da nossa rotina. Exatamente. Né? Muitas vezes eu brinco quando eu vou comer uma pizza, alguma coisa, eu penso assim, graças a Deus eu sou saudável e eu posso comer isso quando eu quero. Que maravilha. Que eu passe o resto da vida fazendo isso por uma escolha. Então hoje, escolha não comer de tudo, escolha fazer atividade física para que você possa sempre escolher isso e não chegar um dia e não poder comer, não poder beber, não poder alguma coisa, porque não poder é muito difícil, né? É bom a gente ter a liberdade de escolher fazer ou não. Viu só? Escutaram? Anotaram? Qualquer coisa, olha, vão lá no YouTube, tá? E assistam lá também a entrevista dela, vão no Instagram, que vai estar a entrevista dela, e vão no Facebook, que vai ter a entrevista dela. Compartilhe essa entrevista, mande pro WhatsApp, salvem vidas, ajude pessoas.
Você também pode contribuir conosco, que a gente está fazendo a nossa parte, mas você pode fazer muito mais. Dr. Thaís, muito obrigado pela tua presença aqui no Fala Doctor. Espero vê-lo em breve. E você, muito obrigado e uma noite abençoada.